Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Bom estar com vocês aqui mais uma vez para estar dando início ao nosso Pod Fé. Eu tenho uma dívida com vocês, de estar mais perto de vocês, e esse é o canal que Deus escolheu para que nós estejamos mais próximos cada vez mais. Nosso Pod Fé, baseado em Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Eu tenho certeza que você será alcançado, não sei em que período e que tempo você vai parar para assistir esse vídeo, mas eu tenho certeza que Deus irá fazer algo grande na sua vida, porque eu tenho certeza que o que vai ser dito aqui hoje vai servir de testemunho para a sua vida. Talvez você passe ou esteja passando por algumas coisas que nós vamos falar aqui, e Deus ele é quem vai nutrir a sua fé, para que a sua fé cresça e floresça e frutifique em Deus. Então seja bem-vindo. Se você é novo aqui, se você está aqui pela primeira vez, já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho para que você tenha notificações sempre que nós postamos vídeo aqui, né? E seja bem-vindo você que está pela primeira vez. Temos muito de Deus para a sua vida. Tenho certeza que também que serei abençoado através das vossas orações, através de vocês, porque quando nós oramos por vocês, tenho certeza que vocês oram por nós também. Hoje nós escolhemos falar com vocês mais intimamente. Vamos falar assim, né? Melhor dizendo, vamos falar de mim para vocês com mais intimidade. Nós escolhemos não entrevistar ninguém, escolhemos hoje não falar com ninguém além de mim para vocês. Eu tenho percebido que... Deixa eu me apresentar antes para algumas pessoas que eventualmente não me conhecem, não nos conhecem ainda. Eu me chamo Heleno, eu sou o pai do cantor Pedro Henrique, que em 13 de dezembro de 2023 veio a falecer em cima do púlpito, né, em cima do palco, louvando a Deus. E de lá para cá, nossa vida ela tomou um novo rumo, um novo direcionamento. Nós temos vivido por tempos difíceis. Então, eu sou Heleno, pai do Pedro, a minha esposa Tânia, e nós temos vivido tempos de reaproximação de Deus e de entendimento daquilo que Deus ele deseja para as nossas vidas. Infelizmente, muitas vezes nós só aprendemos na dor, só aprendemos na dificuldade, porque é muito bom quando você fala assim: eu sirvo a Deus, eu estou ao lado do Senhor e tudo vai bem. Você está bem empregado, talvez o dinheiro não é o problema para você, talvez a sua família seja uma família completa, digo no sentido que te traz alegria, te traz felicidade, te traz aconchego. Mas quando o dia mal bate à nossa porta, a gente fica meio desnorteado, né? Não sabe muito bem como lidar com situações adversas, e que o próprio Jesus já nos advertiu. Ele falou na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, se nós somos trazer textos bíblicos aqui hoje, nós vamos estar repletos de textos bíblicos onde Deus, Jesus, a sua palavra, através dos apóstolos, profetas, vai nos advertir para que nós estejamos preparados para momentos de adversidade. Mas nós, na natureza humana, né, dificilmente a gente está preparado para quando o dia mal bate à nossa porta. E seria muito bom se esse dia nunca chegasse. Seria bom se o dia mal nunca batesse à nossa porta. Mas, infelizmente, ele bate à nossa porta. E para algumas pessoas da pior forma, para outros de forma mais aceitável, mas, infelizmente, nós vivemos na Terra e nós estamos sujeitos às dores e às consequências que nós somos sujeitos nessa Terra aqui. Então, é disso que nós vamos falar essa noite. É disso, ou esse dia, se você estiver assistindo durante o dia. Então, acima de tudo, eu quero trazer conforto para você, que talvez esteja passando por esse problema também. Eu quero trazer paz para o seu coração, porque é Deus que nos fortalece. Não adianta a gente procurar socorro, a gente procurar subterfúgios, não adianta. Nós vamos encontrar em Deus o nosso socorro. Então, é a partir daí que nós queremos começar a dialogar com vocês essa noite, então, nesse momento. Então, eu quero que você preste bastante atenção, porque eu quero
te trazer detalhes, e talvez alguns detalhes pessoal e particular que só nós sabemos. E se algum dia você ouvir alguém com questionamentos, querendo saber o que aconteceu, como que sucedeu, abre o Pode Fé. Vai lá, ó, Pode Fé, no nosso canal, você vai ter todas as respostas. Nós vamos estar tirando as dúvidas assim no mais alto nível, esmiuçando detalhes daquele dia. É óbvio que aí futuramente a gente pode falar de muitas outras coisas, mas esse período de dor e de lágrimas, eu vou deixar tudo esclarecido hoje aqui, e você só acessar nosso canal e tirar todas as dúvidas quantas vezes você quiser, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar a falar para vocês que quando Deus ele tem um projeto na vida de alguém específico, ele faz com que se cumpra esse projeto. Eu lembro que quando em 2014 o Pedro ele estava fazendo faculdade e ele fez tecnologia da informação, e quando ele terminou a faculdade em 2015, 2016, ele chegou para mim e falou assim: eu preciso conversar com você. E a gente sempre foi muito próximo, a gente sempre teve uma comunhão de mais que um pai e filho, a gente era realmente amigos. E ele chegou para mim e falou assim: olha, eu terminei a faculdade, tudo certo, mas eu não gostaria de seguir o plano de carreira da faculdade. Eu quero que você me dê 1 ano para que eu fique dentro de casa tentando na música. E dentro desse ano, se acontecer, aconteceu. Se não, eu parto para exercer uma outra profissão. Naquele momento eu sentei e falei assim: olha, Pedro, você é meu filho e eu sei do propósito de Deus. Você tem quanto tempo você necessitar? Você não só tem 1 ano. Se você tem um chamado, Deus chamou você com um chamado específico, você tem o tempo que você precisar. E aí ele ganhou um celular de última geração, ele começou a postar vídeo. Na época era Snapchat, ele falava, ele tinha Orkut, o Facebook estava começando ali, e tinha muitos vídeos que ele postava, e alguns vídeos dele começou a viralizar. E um certo dia um grande produtor da música evangélica brasileira do Rio de Janeiro mandou alguns e-mails para ele, e é engraçado que quando esse produtor mandou e-mail para ele, ele não viu, nem deu moral, estava tão empolgado com o que estava acontecendo, porque já estava acontecendo alguma coisa boa, né? Então ele não abriu a caixa de e-mail, nem leu, e logo em seguida o rapaz mandou outro e-mail e outro e-mail, e por fim ele mandou um e-mail só com interrogações, e essas interrogações chamou a atenção dele, e ele falou: só interrogações? E ele foi ver, já tinha uma sequência de e-mails, e era esse produtor convidando ele, perguntando ele se ele tinha interesse em fazer um trabalho com ele. E eu lembro que foi um dia de muita alegria, porque esse produtor era top do Brasil, ele produzia os melhores cantores da época, né? E ele fazia parte de um ministério também que estava top 1 do Brasil o tempo inteiro. Então foi um momento de muita alegria. E eu lembro que ele chegou para mim e falou assim: olha, tem isso e eu preciso gravar uma música. E eu confesso para vocês que a gente não estava preparado para isso. Às vezes a gente pede a Deus as coisas e não se prepara para o que está por vir. E nós precisávamos produzir uma música, mandar essa música para, se fosse aprovada, ao Pedro e ao Rio de Janeiro. Então, tinha custos e era caro. Na época eu estava sem carro e era difícil, porque era tudo muito rápido. E Deus ele providenciou da melhor forma. O Pedro gravou essa música no estúdio do meu amigo Itami. Aqui eu quero glorificar a Deus pela vida dele. Ele tinha um estúdio em Eunápolis, próximo aqui de Porto Seguro. E o Pedro o Itami foi parceiraço, gravou, mandou. Em seguida, o Ronald, acabei falando o nome do produtor aqui, o Ronald falou assim: olha, eu preciso que você venha ao Rio de Janeiro. E quando ele falou pra gente que ia ao Rio de Janeiro, a gente imaginava que seria
ir uma semana e voltar na outra. Nos mobilizamos mais uma vez e ele foi ao Rio de Janeiro. E quando ele chegou lá, o Ronald falou assim: você volta em casa e explica para os seus pais que nós vamos ter um projeto que nós vamos desenvolver e isso demanda muito tempo. E ele voltou em casa, fez as malas de fato. E eu lembro que na hora que no dia de ir embora, foi um dia muito melancólico, porque ali eu sabia que ele estava indo para um propósito e que ele não voltaria mais para morar a nossa casa, que ali era eu enviando meu filho ao mundo para pregar às nações. E então eu lembro da oração, exatamente a oração que eu fiz aquele dia. E a oração era direcionada: Senhor, nesse momento eu entrego, eu falava para Deus assim na oração: Senhor, esse aqui é meu filho, ele é ajoelhado, esse aqui é meu filho, eu criei ele, eduquei ele nos teus preceitos, ensinei os teus caminhos, e agora ele está saindo para o mundo para pregar a tua palavra. E ele, a partir de agora, ele deixa de ser meu e ele é teu. Faça dele da forma que o Senhor quiser. Faça dele da forma que o Senhor achar que tem que fazer. Use ele para ganhar vidas. E eu lembro perfeitamente dessas frases em que eu falava na oração, e ele partiu para o Rio. Ficou um ano no Rio de Janeiro com um projeto, gravou em seguida uma releitura de uma música, Se a Nação Clamar, em um período difícil para o Brasil, onde politicamente a gente vivia um período conturbado, né? E ele fez uma releitura numa música onde tinha cantores como Davi Sasser, Fernandinho, o pastor Marcos Salles. Então era algo assim que a gente já estava agradecidíssimo a Deus pelo que estava acontecendo. Mal sabia a gente que era só o começo do que Deus iria fazer. Então ele ficou um ano, assinou com a Sony em seguida e ficou um tempo na Sony pelejando, trabalhando. Veio a pandemia e foi um tempo difícil também, continuou firme no propósito, e logo em seguida veio a Todá também, e foi onde Deus honrou poderosamente e começou a cumprir todos os propósitos que Deus mesmo havia falado há um tempo. Porque o Pedro, desde os 3 anos de idade, que ele cantava nas igrejas, e era N profecias, e Deus sempre usava para as pessoas, dizendo que Deus ia usá-lo de forma grandiosa, que as nações iriam ouvir falar dele. E nós acreditamos no propósito de Deus e vivemos para isso. Então, quando ele chega na Todá, era assim, eu lembro que ele me ligou e falou assim: olha, eu vou para Todá, estou saindo da Sony, vou para Todá, e é um tempo precioso que Deus reservou. E ele estava muito feliz. Eu não conhecia, confesso que eu não conhecia a Todá, não conhecia o pessoal, mas eu confiava no propósito de Deus. Eu confiava muito naquilo que Deus estava direcionando, porque quando nós saímos e nos colocamos no propósito de Deus, é Deus que direciona. E às vezes parece que está errado, às vezes parece que não vai dar certo, como muitas vezes nós pensamos. Muitas vezes nós chegamos a... Sabe, eu mesmo cheguei algumas vezes para a Tânia e falei: ô Tânia, eu estou achando que tá demorado, tá difícil, não vai dar certo. Eu muitas vezes comentando em casa com a Tânia, com Pedro no Rio, aquela dificuldade, e chega um momento em que Deus ele começa a honrar o Pedro. Vocês começaram a conhecê-lo mais de perto. Ele conseguiu ser um cantor conhecido nacionalmente, e Deus ele começa a cumprir promessas. Deus começa a levar Pedro para fora do Brasil. Deus começa a honrar, dando canções que alcançavam corações, e nós vamos encontrar vários testemunhos. E nós estávamos muito felizes, e engraçado que nós tínhamos um grupo de família. Eu, Tânia, Suilã e Pedro, nós tínhamos um grupo. O nome do nosso grupo era Família, Faltam 3 Netos. Porque eu sempre falava com ele: Pedro, eu preciso de 3 netos. Porque eu só tive ele de filho, e em algum tempo da vida isso foi difícil. Porque ele até brincava: poxa, eu nunca vou ser tio de um irmão. Eu nunca, sabe, nunca tenho um irmão que vai ter um filho que vai ser... Sempre será pelo lado da esposa dele, e a gente zoava muito com essa questão. Então eu falava para ele: não, eu preciso de 3 netos. Aconteceu que ele teve
o primeiro, né, que foi uma perda, nós sentimos muito, estávamos muito empolgados. E quando ele mudou para São Paulo, do Rio de Janeiro, porque já não dava mais para ficar no Rio, quanto dar em São Paulo, e todas as agendas dele, ele fazia escala em São Paulo. Então não fazia sentido morar no Rio mais. Então ele se muda para São Paulo e Deus, ele nos presenteia com a gravidez da Zoe. A Zoe, quando nós soubemos que a Suilane estava mais uma vez gestante, foi algo espetacular, nós nos alegramos em Deus, né? Nós sentimos, sabe, o refrigério de Deus. Deus está... Porque quando você perde um bebê, fica marcas, aquelas dúvidas, né? Será que vai ser possível? Será que tem algum problema de saúde? Então, quando a Suilane, ela engravidou de novo, nós começamos a viver esse período, e era um período de oração, de intercessão e de esperança. Então... e Pedro, graças a Deus, ele começou a crescer espiritualmente, porque eu vou te falar aqui, o Pedro, ele atingiu um nível espiritual que a gente não tem noção. Eu digo para as pessoas mais íntimas, eu falo para as pessoas que estão mais próximas, o Pedro era muito crente. Ele sabia o que ele queria. Ele não subia no altar, e vocês podem ter certeza, ele não subia no altar para fingir que ia adorar, não. Era a vida dele. Quem convivia com ele o tempo inteiro sabia que ele iria cantar o dia inteiro. É óbvio. Ele tinha aquele tempo que ele acorda, né? E quando ele acordava, eu sempre brincava com ele. Arrependeu de não ter morrido de madrugada, porque você não dá um bom dia, você não fala nada, você fica calado o tempo todo. E a gente sempre se zoava desse jeito. Mas quando ele fazia o download, eu falava, fez o download, aí pronto, era cantando, brincando. E eu me alegrava, porque muitas vezes eu tenho um lado muito brincalhão. E eu sou muito de brincar. E tinha algumas brincadeiras que eu fazia que ele me olhava assim, tipo, não brinca assim não. Vamos. Então, assim, eu sentia feliz porque o meu filho estava prosperando espiritualmente. E vale a pena dizer a vocês aqui hoje que a maior conquista não é o material, é o espiritual. Então eu olhava para a vida dele e eu via que ele estava preparado espiritualmente, fazendo a obra de Deus, ganhando almas para o Senhor e, sobretudo, desfrutando de tudo que ele queria materialmente, porque as bênçãos de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, era um momento perfeito. A Zoe chegando, o Pedro vivendo o melhor da sua vida, tanto em família, quanto no profissional, quanto no espiritual. Não tinha fase melhor para nós. Nós estávamos vivendo a melhor fase da nossa vida. A Zoe chega, e a Zoe chega prematuramente, né? A Zoe era para nascer no final de novembro e ela acaba chegando 19 de outubro. Então ela chegou prematuramente. Eu lembro do dia que ele me ligou, 5 horas da manhã, e ele me ligou e falou assim, vem para São Paulo que a Zoe vai nascer hoje. Assim, eu falei, do nada. Ele falou, E a Tânia já estava lá, que ela tinha ido para ajudar a preparar enxoval, fazer todos os preparativos, que estava faltando pouco tempo. E ele me liga e eu lembro que eu não consegui pegar voo tão louco, eu peguei o ônibus. Peguei o ônibus e falei, estou indo para São Paulo. E quando eu estava no meio da estrada, ele já me mandou uma mensagem, sua neta nasceu. E foi assim, um tempo muito feliz, muito de alegria. E eu vi os olhos deles, Suilane e Pedro, né, brilharem intensamente. A Zoe na UTI neonatal, e eu via o cuidado que ele teve. E eu agradecia muito a Deus. A Zoe nasceu em um dos melhores hospitais do Brasil. Ela teve todo o acompanhamento, tudo perfeito. O Pedro vivendo o melhor momento da vida dele, morando onde ele sempre quis morar, com todo o conforto que um pai de família pode dar para sua família. Comprou o carro que ele sempre sonhou em comprar, comia as comidas que ele sempre quis comer, vestia as roupas que ele sempre quis vestir e, sobretudo, servindo a Deus. Então, eu vivia o meu melhor. E eu lembro que no dia 7 de novembro eu estava em São Paulo, corujando a Zoe mais uma vez. E quando eu cheguei em São Paulo, esse foi o nosso último contato.
pessoalmente. Cheguei em São Paulo, ele foi me buscar no aeroporto e falou, vou te levar num lugar bacana. Aí eu falei, para onde você vai me levar? Não, vou levar você direto para lá. Me levou para o supermercado para fazer compra. Pode ter certeza, me levou para o supermercado. E aí a gente ficou naquele supermercado e dando risada, contando piadas e curtindo, porque, vou te falar aqui, era um tempo de alegria quando nós nos encontrávamos. E eu lembro que eu cheguei em casa, a Zoe ali, e eu perguntei para ele, Pedro, você tem agenda? E era uma sexta-feira. Eu falei, você tem agenda? Ele falou, tenho agenda hoje, tenho amanhã, 2 agendas e tenho domingo. Eu falei, esse final de semana, onde tu for, eu vou contigo. E eu não costumava acompanhar Pedro em agenda, não. Não costumava. Muito difícil eu estar onde ele estava cantando. Salvo algumas vezes que ele estava aqui perto, na Bahia, e eu aproveitava e estava com ele. Porém, naquele dia, eu falei, eu vou com você onde você for. E eu lembro que nós fomos numa agenda na sexta, aí no sábado nós fomos numa outra agenda, voltamos para uma vigília e depois nós fomos para casa. No dia seguinte nós fomos a uma agenda na igreja que ele congregava também, e foi um tempo onde nós ficamos muito próximos. Deixa eu contar para vocês aqui uma coisa. Quando ele era pequeno, nós compramos um videogame para ele e muitas vezes eu o fiz chorar jogando videogame. Porque ele não ganhava de mim, e quando eu mais ou menos imaginava que ele iria ganhar de mim, eu desligava o videogame, e aí ele chorava muito. Ele procurava a mãe dele com todas as queixas, chorava e esperneava, e eu zoava ele sempre. Nesse dia, que era o dia de folga de segunda-feira, ele falou só para mim, olha, eu vou me vingar de você hoje, eu comprei um negócio aqui, você vai ver o que eu vou fazer com você. Ele tinha comprado um videogame de última geração, e vou falar com vocês aqui. Começamos a jogar, ele me deu uma surra. Mas ele me deu uma surra grande de jogando videogame, e a gente brincando ali, ele me zoava muito. Aí eu falei para ele, ó, você tem 10 jogos para ganhar de mim, porque eu não perco de você mais que isso. E ele me zoando, fez stories comigo, e, enfim. No 7º jogo, eu comecei a ganhar dele. Aí eu comecei a zoar ele. Ele desligou o videogame. Então, assim, foi um tempo onde nós vivemos intensamente. Intensamente. E ele estava para ir para o norte. Ele estava com uma tour lá no norte. Ele iria passar a semana e depois ele viria para a Bahia e depois ele iria para o Rio e encerrar o ano e ia sair de férias. Então, eu voltei de São Paulo e ele já estava viajando, porque depois que ele viajou ainda fiquei uns 2 dias, e voltamos para casa, e para voltar a São Paulo em fevereiro, para ver a Zoe maior, acompanhar o desenvolvimento dela. E eu voltei para casa, vim para a minha vida normal, para a minha vida de trabalho, de correria, porque a gente trabalha muito também. Então, mas estava extremamente satisfeito, extremamente feliz, porque Deus ele tinha cumprido tudo que ele havia prometido. Eu vi meu filho olhar para que ele morava de aluguel no apartamento que ele morava. Então eu vi ele olhar para um apartamento melhor do que ele morava e falar assim, está vendo aquele apartamento lá? E eu sim, no ano que vem nós vamos comprar aquele apartamento. E o coração transbordar de alegria. Eu vi ele me dizer, Jovinho, preste atenção no que eu vou te falar. Ano que vem nós vamos entrar com o pé na porta. É o nosso ano. Então, não existe prazer, não existe alegria maior de um pai para um pai do que viver esse tempo e ter essa experiência. Então eu vim para casa transbordando de alegria, já louco para voltar e visitar a Zoe em fevereiro. E trabalhando, me envolvi muito com o trabalho e não falei mais com ele assim, que eu não era muito de falar com o Pedro todos os dias. Quem falava com o Pedro todos os dias era a Tânia. Eu não. Às vezes ele me zoava, falava, se não falar, você não fala não. Mas não era nada, era porque eu não tinha esse costume de ficar falando o tempo todo. E ele foi para essas agendas que ele teve no norte do país e depois voltou para casa, passou uma noite e veio para a Feira de Santana, aqui na Bahia,
para fazer a apresentação dele. Alguém contratou ele para ele fazer essa apresentação. Não era numa igreja, era uma festa privada. E ele feliz. No dia, alguém me mandou uma mensagem e era um amigo de muito tempo. E esse amigo queria me ver a qualquer custo porque precisava matar a saudade. Eu não conhecia a esposa dele, não conhecia os filhos. Para vocês terem ideia, era um amigo que nós estudamos o primário e o colegial junto. Então, era amigo de muito tempo. E nós nos encontramos aqui no centro da cidade, onde nós moramos, e foi um tempo de alegria. Ele me apresentou os 2 filhos e a esposa, e nós comungamos da fé, e ele me falando algum testemunho que ainda deixou o meu coração mais transbordante. Ele falou: Celeno, quando nós éramos adolescentes, você e seu irmão eram cristãos e nós só queríamos bebida e festas. Mas você sabia que o seu comportamento me ganhou para Cristo? Você nunca me disse nada, mas eu aceitei Jesus pelo que você e seu irmão representavam para mim. Voltei para casa naquela noite transbordando de alegria. E eu comentei com o Tânia, eu falei, às vezes a gente não entende o que Deus está falando para a gente. Porque às vezes a gente, vamos ser sinceros, às vezes a gente quer pregar, quer cantar, quer fazer um monte de coisa. E a única coisa que Deus quer é que a gente seja testemunho vivo. Então, naquela noite, imagina comigo, era perfeito. Era perfeito, era perfeito. Não tinha nada de errado. Mas como eu falei com vocês lá atrás, o dia mal bateu a porta. E quando o dia mal bate a porta, geralmente a gente não está esperando. Cheguei em casa, 11h30 mais ou menos, talvez um pouco mais cedo, e nos preparamos, fomos deitar, e a Tânia ela falou assim: o Pedro está cantando agora. Eu falei: não vou ver não, vou descansar, porque amanhã tem mais trabalho. E deitei. Ela pegou o celular dela, ao lado, abriu na live e começou a assistir. Só que ela começou a assistir a live e falando com as irmãs, porque quando tinha essa oportunidade, a família inteira ficava assistindo, querendo ver como é que estavam as coisas. E eu fiquei sem paciência, porque ela colocava na live e tirava para falar com as irmãs. Aí eu não tive paciência. Peguei meu celular, que estava do lado, abri na live e falei: pronto, vamos assistir no meu celular e você continua falando com suas irmãs. E o Pedro, ele começou a cantar algumas músicas. Eu lembro que ele cantou umas 3 músicas. E eu lembro que a Tânia comentou comigo assim: Helena, a voz de Pedro tá diferente. Acho que ele tá cansado. E eu falei: não, tá nada. Ele tem cantado todos os dias, então realmente ele tá louco para sair de férias. E ela, conversando com as irmãs, alguma coisa, levantou da cama e foi à cozinha fazer alguma coisa conversando com alguém. E o Pedro começou a cantar uma música. A música Vai Ser Tão Lindo. E no meio da música, eu lembro perfeitamente dele abrindo os braços, olhou assim, mais ou menos por uma parte alta do local onde ele estava, e caiu, sorrindo. Quando ele caiu, é aí que eu falo para vocês do dia mal. Porque quando o Pedro cai, a primeira coisa que veio à minha mente, a primeira coisa, foi cobrar a Deus. A primeira coisa. Eu falei: Deus, Ele está fazendo sua obra. Lembro, assim, claramente. Deus, Ele está fazendo sua obra. E levantei, coloquei uma camisa, olhei, o meu quarto era uma vidraça, eu olhei pela vidraça e falei: eu vou orar. E aí você tem o primeiro choque. Porque quando ele cai, e eu tenho esse pensamento, e eu levanto e digo: vou orar, e eu ouço, mas isso que eu estou falando para vocês aqui é coisa rápida que acontece, tá? E eu ouço a voz da Tânia me perguntando: Pedro caiu? E eu
levanto e falo, vou orar. O Espírito Santo fala assim, não ore. E eu, como assim? O telefone, eu começo a ligar o telefone e ninguém atende. Algumas pessoas começaram a me ligar, conhecidos, perguntando se eu sabia o que tinha acontecido, se eu tinha notícia. E eu falei, não tenho notícia. Olho no corredor na minha casa, a Tânia está ajoelhada no corredor. E eu, mais uma vez, falo, eu vou orar. O Espírito Santo fala, não ore. Eu não sei como você reagiria. Mas aquele momento era um momento de muita cobrança. Só tinha cobrança. Deus, ele era responsável, totalmente responsável por tudo que estava acontecendo. A Tânia em lágrimas, ajoelhada no corredor, olha para o meu rosto e fala, vou te levar ao hospital. Vou te levar à UPA. E eu não entendi muito bem, mas nem relutei, eu não estava em condição de raciocínio. Eu lembro que ela desceu as escadarias, ela pegou a chave do carro e eu estava na UPA. Não lembro o trajeto. Eu estava na UPA, sentado à mesa da UPA, tentando falar com alguém, tentando ligar, ninguém me atendia. O telefone dele era o único que eu tinha para contato. E nesse tempo a Tânia conseguiu falar com a Suilan. E Suilan também não tinha resposta, porque na hora foi a hora que ela foi dar a mamada da Zoe. Então ela também não estava assistindo na hora. A pessoa que me atendeu na UPA aferiu minha pressão, estava 23/18, eu estava tendo um infarto. E eu, sem saber o que fazer, eu lembro que eu assustei todo mundo na UPA porque eu comecei a esmurrar a UPA. Comecei a dar tapas em cima da mesa. E veio todas as pessoas que estavam trabalhando vieram. E tinha uma pessoa que estava ali próximo e falou assim, deixa ele. Enquanto isso o telefone toca, o meu telefone toca e a enfermeira pegou meu telefone e atendeu. Ela atendeu meu telefone e eu olhando para ela e ela só, certo. Só essas palavras assim. E eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela, não, estão fazendo alguns procedimentos lá para resolver a situação. Fica tranquilo. Só que nessa hora eles deram um remédio para a Tânia também. Detalhe, a pressão da Tânia estava 12/8. Eu pensei, mas por que o remédio para a Tânia? Se a pressão dela está normal. Sentei e comecei a tentar achar que aquilo tudo que estava acontecendo era uma mentira. Não estava acontecendo aquilo ali. A Tânia começou a ficar meio tonta, deitou na cama e eu lembro que o baixista da banda me ligou. Ele me ligou mais de 1h da manhã e falou assim, tio Heleno, nós perdemos o Pedro. O Pedro faleceu. Eu te falo uma coisa. Qual que é a lógica disso? Eu olhei para a enfermeira que estava do meu lado e falei assim, eu tenho 50 anos de idade. Por que Deus não me levou? Meu filho acabou de ter uma filha. Não tem nem 2 meses de idade. Por que ele não me levou? Eu mal sabia que aquela pessoa era uma serva de Deus. E nos trouxe conforto, nos trouxe amparo, nos trouxe algo precioso de Deus. Mas parecia que era uma piada de mau gosto. Parecia que era algo... Porque era inimaginável. Eu não posso ser hipócrita e falar para vocês aqui que algum tempo da vida eu achei que eu iria perder meu filho.
Eu nunca imaginava, nunca. Eu podia pensar qualquer coisa da minha vida. E há um tempo atrás, eu lembro que a gente estava cumprindo uma agenda, ele estava cumprindo uma agenda aqui na Bahia, eu estava acompanhando ele, e nós falamos no carro sobre isso. Porque eu tinha meu sogro, minha sogra, meu avô e minha avó, que já são bem avançados em idade. A minha sogra, Deus acabou levando agora. Mas era o contexto da época. E a Suilã me perguntou exatamente isso dentro do carro. Helena, a gente precisa se preparar porque é um ciclo normal da vida. Os filhos sepultarem o pai. Aí ela dentro do carro falou assim, imagine se o Pedro falecesse. Eu falei assim, pelo amor de Deus, nem fala isso. Nem de perto. Então, ali naquela sala de UPA, tudo isso me veio à memória. E eu pensava, como que Deus faz isso? Eu confesso para vocês, a minha vida inteira foi dentro da igreja. A minha vida inteira. Eu nunca fui distante da igreja. Eu sempre estava perto. Eu nasci num lar cristão, cresci e continuei. Então, não fazia sentido. Porque, do meu ponto de vista, naquele momento, Deus passou a ser alguém muito ruim. E tinha castigado alguém que não merecia. Nós gritamos, choramos. As pessoas de perto e de longe nos abraçamos. E nós começamos a passar por um processo de muita dor e de muitas lágrimas. Eu lembro que eu gritei para os 4 cantos desse lugar. Queria ir à Feira de Santana, porque eu não sabia o que tinha acontecido. E Deus foi tão bom ali naquela hora que se eu pego o carro para dirigir, eu não conseguiria chegar em Feira de Santana. A família veio para perto, a igreja veio para perto. Mas no meu coração se instaurou uma revolta imensa que vocês não fazem ideia. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu disse nunca mais eu entro numa igreja. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu disse nunca mais eu vou cantar. Nunca mais eu vou pregar. E nós vivemos 3 dias porque havia grandes investigações para ver o que havia acontecido, que um homem de 30 anos, que nunca teve um problema de saúde grave, que nunca tinha tido nenhum sintoma de pressão alta, de nada. Como que isso pode ser verdade? A gente não está falando de alguém que tinha um histórico de doença. Não, Pedro, hoje eu estou meio gripado, vocês perceberam, eu estou meio gripado. Se ele tivesse aqui na semana e tivesse visto o que eu passei gripado aqui, ele tinha me zoado demais. Porque ele falava que gripe não era doença e que eu era muito mole. Para vocês terem ideia. Então, não tinha lógica. E nós passamos 3 dias esperando terminar todos os protocolos de investigação. E nós sepultamos nosso filho. Acabou toda uma história de sonho, acabou toda uma história de perspectiva, acabou o grupo Falta 3 Netos, acabou as piadas sem graças, acabou as ligações de madrugada, acabou tudo. E, sobretudo, tinha acabado a minha fé. E eu lembro que voltei para casa, deitava e não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. A música que tocava perto me incomodava. Para falar a verdade a vocês, eu não lembro de muita coisa que aconteceu depois disso. Não lembro quem foi à minha casa. Existem pessoas que até hoje falam, eu estava na sua casa, eu não lembro.
Mas eu tinha certeza que a minha vida tinha acabado ali também. Por que eu estou contando a vocês isso aqui? Porque isso são coisas que vocês perguntam o tempo todo. E eu quero deixar vocês a par de minuciosamente tudo o que aconteceu. Eu tinha vergonha de olhar para Suilã. Eu tinha dó de olhar para Zoe. Eu tinha muita dó da Tânia. Eu olhava para ela e falava assim, mas como pode uma mãe venerar tanto um filho, cuidar tanto de um filho, estar tratando a pão de ló como sempre ela fez. Tânia dava tudo por Pedro. E eu olhava para ela assim e dizia, como será a vida dessa mulher? Não estou falando nem como um marido. Como será a vida dessa mulher agora? O que será que vai acontecer com ela? E eu lembro que na oportunidade eu falava muito para ela, Tânia, sou eu e você. Dê o que der, eu e você. Eu falava muito para ela nesse tempo. E a minha casa virou um acampamento de parentes e pessoas amigas. As pessoas revezavam a nossa casa porque eram dias e noites deitados, o tempo todo. E nada fazia sentido. Começamos tratamentos com psicólogos, psiquiatra. E nós tivemos o primeiro resultado do laudo do falecimento. E foi causa natural. O que me impressionou mais ainda, porque não fazia sentido. Aí tu vai falar assim, Heleno, você é crente, sempre na igreja. O lado cristão, o lado de fé, o lado de aceitação, de entender a soberania de Deus, naquele momento, fracassaram diante de um coração de um pai despedaçado. Vocês podem ter certeza, o dia mau é terrível. Quantas vezes as pessoas chegavam para nós com palavras de carinho, de amor, com palavras de muito afeto, e eu sentia ódio de ouvir, porque não fazia sentido. Um dia eu estava deitado, sem ouvir música, sem querer nem saber de música, já fazia um tempo. Eu estava deitado, meio dopado, porque estávamos tomando um remédio fortíssimos. Estava meio dopado e eu comecei a cantar, dormindo. E eu cantei uma música muito antiga. Uma música que fala mais ou menos assim. Pra viver não vale só de lágrimas. Não sei se vocês conhecem. Sem sentir a presença do amor. Pra viver sem saber o que é paz. Pra viver assim não é viver. Era o que ele dizia para Deus. Minha alegria ludibriar, retirando a harmonia do meu lar. Já não tenho paz com os meus amigos, já não sinto o amor dos meus irmãos. Era tudo que eu dizia para Deus. A revolta. Eu não queria saber de nada, sabe? Revoltado. E aí, o refrão da música é Jesus me respondendo. E a resposta era: tu te enganas, vejo os teus problemas, também sinto em mim a tua dor. Sempre há amparo nos meus braços. Sou Jesus, teu Deus, teu protetor. Eu acordei, e quando eu acordei,
Eu fui no Spotify. Tô fazendo comercial do Spotify, hein? Fui no Spotify e coloquei a música inteira. As pessoas que estavam em casa, elas começaram a dizer, ué, o que aconteceu? Tá ouvindo música? E foi uma surpresa. E eu comecei a entender. Eu comecei a aceitar. Eu comecei a falar com Deus. E eu falei para ele, olha, tudo bem, eu ainda não aceito, mas eu começo a entender. Eu lembro que o Pedro, ele falava sempre para mim de propósito. Ele falava assim, aquele versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é a mais pura verdade, tá? Queridos, e eu comecei a lembrar, queridos, eu comecei a lembrar de coisas que o Pedro falava, que nós conversávamos, que era muito particular, que era muito assim. Pedro sabia o que ia acontecer. E eu lembro que nós falávamos muito do céu, nós falávamos muito do que é comunhão com Deus, do que é ser salvo. E Deus, ele começou a trazer à minha memória muitas conversas que nós tínhamos. E aí, conversando com Suilã, ela falou, Helena, eu acho que Pedro sabia. Ele estava com um recém-nascido. E ele falou para Suilã, você acha que eu prefiro, se for para eu saber que eu estou no céu agora, eu quero ficar aqui? Eu quero ir para o céu. Eu luto para ir para o céu. A Suilã falou para ele assim, Pedro, e eu e Zoe? Ele falou assim, não, mas tem nada a ver. Você e Zoe? O céu é muito melhor que vocês duas. E Deus, ele começou a trazer ao meu coração, Deus começou a trazer essas lembranças de conversa, de tudo que estava acontecendo. A última vez que nós nos encontramos, num culto onde Deus, ele falou poderosamente, e eu comecei a abrir meu coração para ouvir o que Deus estava querendo me dizer. E aqui eu preciso dizer para você, mesmo no dia mau, porque a gente tende a querer ouvir Deus só quando é favorável. Quando a gente está no período, no modo revolta, a gente não quer ouvir Deus. Então, naquele tempo, eu parei e eu falei assim, eu preciso ouvir Deus. Eu preciso saber o que é que Deus está dizendo com tudo isso. E a dor não era menor, muito pelo contrário, era maior. Mas eu queria agora entender. Porque eu já sabia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sabia que a vontade de Deus, ela é soberana. Mas como é que entende isso? E eu falava muito para as pessoas da época assim, olha, vocês vêm me dar conselho como alguém que conhece um cantor, um servo de Deus, alguém que abençoou vidas, alguém que resgatou vidas através do louvor. E eu falava muito, de forma muito até ríspida com algumas pessoas. Eu quero ver vocês estarem no meu lugar e conhecer o coração de um pai que sofre. É diferente. E muitas vezes eu falei para algumas pessoas de maneira ríspida. Se você está assistindo esse podcast aqui e você foi uma das pessoas que eu falei assim, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Eu estava vivendo um momento de não poder raciocinar. Então, eu comecei a ler alguns trechos bíblicos. E eu lembro que eu me apeguei muito no Salmo 41 e Salmo 42. Salmo 41, quando o salmista Davi ele vai falar da situação em que ele se encontrava, ele vai começar falando no Salmo, bem-aventurado aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal, o Senhor sustentará o seu leito da enfermidade. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome. Então, o salmista, eu comecei a entender que o salmista estava com a alma doente. E aí, falar de Davi é chover no molhado. Davi, aquele homem de guerra, rei,
homem segundo o coração de Deus, mas que teve os seus momentos de doença, e a doença de Davi era na alma. Eu me achei igualmente Davi, que Davi estava vivendo um período de doença na alma, e eu estava com a alma doente por não entender naquele momento o que Deus havia feito. E aí eu chego no Salmo 42, quando eu vejo o mesmo salmista falando: espere em Deus, ó minha alma, porque ainda o louvarei. Lembrando de tudo que ele fazia, ele vai dizer: eu ia com a multidão em festa, eu era aquele que puxava o couro, sabe? Eu era aquele que animava o pessoal. E como é que eu estou agora? Mas eu tenho certeza, minha alma, que ainda louvarei ao Senhor. Então, eu comecei a pensar dessa perspectiva. Abri o coração, abri a alma, mais uma vez, para que Deus ele operasse em mim o milagre de não entender, não saber, mas aceitar que a vontade dele é soberana. Porque a vontade de Deus, queridos, é soberana. Nós podemos ser a pessoa mais poderosa desse mundo. Podemos ser a pessoa mais ilibada desse mundo. Nós podemos se achar as pessoas mais perfeitas desse mundo. A vontade de Deus é soberana. E não há ninguém que pode impedir a vontade e o querer do Senhor. No dia mau é difícil entender isso. Ainda hoje é complicado você entender. Porque ainda hoje o coração sangra. Se você me perguntar, ontem eu estava chorando. Mas eu hoje já entendo. Por uma nova ótica. Já vejo por uma nova perspectiva. Então, nós passamos dessa fase. E a Zoe crescendo. E as pessoas nos amando. E a igreja nos apoiando. E o Espírito Santo nos consolando. Nós passamos a levar mais a sério os tratamentos, as consultas. E Deus, ele começou trabalhando em nós. Deus, ele começou fazendo uma obra específica. Eu lembro que eu estava em casa nesse período ainda, e o nosso pastor foi lá em casa e falou: olha, estou com vocês. Nós estamos juntos. A igreja nos abraçou. Nós nos sentimos acolhidos. E Deus, ele soprou um bálsamo de alívio em nossos corações. Nós nos sentimos abraçados pelo Espírito Santo. Passou algum tempo e as perguntas, não paravam de vir. Tá bom, a vontade do Senhor é soberana, mas o que aconteceu? E eu tinha algumas dúvidas, Eu precisava pegar o último laudo, que era o laudo onde todos os exames seriam feitos, patológicos, pericial, todos os exames de ingestão de algumas substâncias. Então, nós vivemos um tempo de apreensão também. E quando nós fomos buscar esse laudo, o delegado não era cristão. E eu cheguei com a Suilã, nós sentamos na sala dele, uma pessoa que nos atendeu muito, muito bem. E ele pegou o laudo e eu perguntei para ele assim: doutor, o senhor já leu esse laudo? Ele falou, me olhou e falou assim: não li. Mas você sabe o que aconteceu, né? Eu falei, sei. Ele leu o laudo na nossa frente e falou assim: causa de morte natural. Nenhuma patologia, nenhuma ingestão de envenenamento, por nada de envenenamento, nada, nenhum músculo interno ou externo. Morte natural. É como se tivesse desligado um disjuntor. E eu falei para ele: por que o senhor falou que eu já sabia? Ele falou: não falei não. Eu falei: não, a primeira coisa que o senhor me falou foi que eu já sabia. Ele falou: não falei não. Eu entendi que Deus estava usando a boca daquele homem, daquele delegado, para que eu entendesse que Pedro viveu tudo que precisava ser vivido nessa terra.
Ele tinha sonhos de ter família. Deus deu a ele uma família. Ele tinha sonhos de propagar o evangelho, abrir mão de uma carreira para viver em prol do reino. Deus honrou de maneira soberana. Ele tinha seus desejos como humano, né? Ele queria comprar muito um carro do que ele comprou. E Deus deu essa oportunidade a ele. Ele queria morar bem, com segurança e conforto. Deus também deu para ele. E eu lembro que eu estava na igreja, já na igreja, e indagando a Deus ainda, né? Porque não se enganem, a gente vai todos os dias, né? Sempre surge algo para a gente perguntar a Deus. E eu estava na igreja orando e eu perguntei a Deus. E o Senhor me fez lembrar no coração. Heleno, você lembra do dia que Pedro estava saindo de casa para ir para o Rio de Janeiro? E você lembra da oração que você fez? Que a partir daquele momento o Pedro deixaria de ser seu filho e você entregaria ele nas minhas mãos e ele era totalmente meu. Eu meio que atônito, já entendendo o enredo da história. E Deus, ele fala comigo. O que faltou para Pedro? Ele queria me servir, serviu. Ele queria alcançar vidas, alcançou. Ele queria ter uma família, ele teve. Ele queria morar bem, ele morou. Ele queria luxar, ele luxou. Ele queria morar no céu e eu trouxe ele. Não tem sido fácil até hoje, né? Mas eu tenho pedido a Deus tanto, tenho pedido a Deus tanto. Eu tenho algumas dúvidas. Eu não sei se no céu a gente vai conhecer as pessoas. Eu não sei se no céu a gente vai ter esse discernimento de saber quem é quem. Ainda não me é claro, teologicamente falando isso. Mas eu sei que Ele está lá. E eu peço tanto a Deus que permita com que eu chegue aonde Ele está. Um dia a Suila me chamou e falou assim: Heleno, Pedro deixou algumas músicas gravadas. A última vez que eu fui a São Paulo, ele me mostrou algumas músicas, especificamente 2 músicas que ele iria gravar no próximo ano. E uma música era Tu És Santo. E quando eu ouvi a música, eu falei: que música? Essa música tem tudo a ver com você. Essa música é sua cara. Ele gravou, ele falou assim. Só que tinha uma outra música. Essa música foi gravada por outras pessoas agora, não vou falar a música aqui. Que eu falei pra ele mesmo, mas eu gravaria essa música primeiro. Ele falou: não. Eu vou gravar Tu És Santo primeiro.
Aí a Sueli me chamou e falou assim: Heleno, eles estão querendo lançar a música. Tu és santo. Eu não lembrava do contexto da música, eu não lembrava da música. Mas quando ela mandou para mim, que eles lançaram só na voz guia, foi o que deixou gravado voz guia. Quando ela mandou a música para mim, quando ela mandou para me relembrar a música, eu tinha certeza que Deus de alguma forma havia avisado a ele. Porque a música falava exatamente: tenho saudade da minha casa, ainda não estive lá, mas sei que é o meu lugar. A minha cidade está preparada, o meu endereço é o céu, a minha morada. E lá quero te ver, Jesus, quero te conhecer, eu quero te... Era a música inteira falando que ele queria ir pro céu. Aí eu lembrei do que ele tinha dito a Suilã, que a Zoe e a Suilã não era mais importante do que ele ir pro céu. Comecei a ouvir na internet pessoas falando sobre algumas profecias de algumas pessoas que entregaram para ele. Existe uma pessoa que falava, uma pregadora, Camila Barros, que falou com ele que Deus iria transicionar ele no mundo material, mas que seria repercutido no mundo espiritual. Lembro de um pastor em Tocantins também falando algo a respeito. Mas tem uma pastora do Maranhão falando que Deus havia revelado para ela que por aqueles dias ele iria chamar para estar com ele um cantor jovem da música gospel. Então eu não posso ter dúvida. Eu não posso levantar a menor dúvida de que Deus chamou Pedro para estar com ele. E hoje eu já penso: como é que ele está cantando no coral celestial? Como é que ele está soltando aqueles agudos, sabe? Como é que ele está com os anjos louvando e glorificando a Deus? Eu penso muito todos os dias. Eu penso que eu preciso me preparar. Eu preciso nutrir minha fé. Eu preciso acreditar que o tempo é de Deus. Eu preciso acreditar que a hora é de Deus. Eu preciso acreditar que o chamado é de Deus. E aí, a Tânia sempre fala, é que a gente vive um tempo em que a gente prega um evangelho, diz que quer ir para o céu, fala que nosso endereço é o céu, fala que nosso futuro é o céu, nós queremos estar no céu, mas quando Deus chama alguém, nós esperneamos, choramos e não aceitamos. Eu decidi chamar isso aqui de Pó de Fé. Por quê? Porque é uma fé que nos mantém de pé. É uma fé que tem nutrido cada um de nós todos os dias. É a fé e a esperança de que todos os que partiram em Cristo, todos os que foram chamados por Cristo, estão no paraíso esperando o grande dia do Senhor. E o apóstolo Paulo vai falar com muita propriedade. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a estar junto com o Senhor. Então, queridos, eu preciso que você entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho recebido testemunhos de vários lugares do mundo. Pessoas que estão sendo alcançadas pelos testemunhos e pelas canções. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, tenho orado por algumas pessoas e Deus ele tem operado
maravilha na vida de algumas pessoas. Deus, ele permanece no mesmo lugar. A minha revolta, o meu desespero, a minha angústia, ela é acalentada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem tratado de maneira espetacular. É tanto que nós acabamos de perder eu perdi a minha sogra, a Tânia perdeu a mãe dela. Menos de 2 anos depois, 1 ano e pouco depois. E nós entendemos que foi a vontade de Deus. Nós já conseguimos entender a vontade de Deus. Nós lutamos para aceitar essa vontade todos os dias. Mas o melhor de tudo é entender e saber que Deus, ele é quem rege a nossa vida. O Pedro, ele viveu para um propósito. Ele cumpriu um propósito. Viveu debaixo de um ministério, cumprindo um propósito. Mas qual que é o seu propósito? Qual que é o seu chamado? Você está sendo negligente ao propósito de Deus? Você está sendo atencioso àquilo que Deus está chamando você para fazer? Porque é muito simples, é muito fácil você ouvir esse testemunho, você ver eu te falando isso e dizer, ó, que legal. Mas qual que é o propósito que Deus tem te chamado? Eu quero falar com você que talvez viveu dentro de uma igreja e está fora. Talvez até esteja dentro da igreja, mas não entendeu ainda. Ou não aceitou. Ou não se dispôs a fazer o chamado de Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Viva no propósito de Deus. Viva dentro do chamado de Deus. Viva dentro daquilo que Deus projetou para você. Eu estou falando aqui do meu filho, que não era nenhum santo. Longe de mim estar querendo passar essa imagem. Mas é alguém que se dispôs a viver o propósito de Deus. E muitas vezes nós somos negligentes em não viver o propósito de Deus. Ainda dá tempo para mim e para você. Ainda dá tempo para fazer exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. Pergunte para Ele. Vá até Ele e pergunte para Ele qual que é o propósito dele na sua vida. O Pedro passou e deixou um legado. Um legado de um homem, pai de família, um servo fiel e um precursor do Evangelho. E nós vamos deixar o que para as pessoas que irão ficar? O que nós vamos deixar para as pessoas? Então, queridos, eu quero transmitir essa mensagem para vocês, para que vocês entendam sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que no momento a gente não entenda e não aceite. Nós vamos por aqui vivendo, nós vamos por aqui entendendo os processos, passando pelos processos, e aí a gente tem vivido processos, ciclos que começam e se encerram, mas que, sobretudo, entendendo que Deus, ele é quem rege todo o contexto da nossa vida. Todo o contexto da nossa história é regido e escrito por Deus. Eu preciso que você entenda que Deus é soberano sobre a minha e sobre a sua vida. Então, aceitar, viver a dor que tem que viver, mas é entender que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Fiquem com Deus. Deus os abençoe de maneira grandiosa. Deus te dê discernimento para quando o dia mal chegar, você se esconder nele, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus abençoe.